Na liturgia de hoje nós vimos o quão misericordioso é Deus, o quão Ele quer todos nós purificados. Na primeira leitura nós vimos Naamã. Naamã era um poderoso na época, e quando ele vai até o profeta, ele pensava ele, né, que o profeta faria alguma coisa e ele ficaria curado. E o profeta dá uma prova para ele: vai no Jordão e mergulha lá por 7 vezes, para ver até onde ia a fé de Naamã. Naamã, a princípio, não aceita, né? Fica indignado, mas a gente vê que ele dá ouvidos quando os servos falam: mas se ele te pedisse coisa pior, você faria? Porque é uma coisa tão simples você não vai fazer? E ele faz, e eis que no mesmo instante fica curado, a lepra desaparece. Ou seja, quando nós fizermos na nossa vida o que Deus pede, qualquer lepra vai desaparecer. E essa lepra nós podemos colocar hoje, podemos dizer assim, como pecado, as mazelas que nós temos na vida, tudo o que nos afasta de Deus. Se eu quiser ser curado, com certeza eu vou ser. E nós vimos que São Paulo dá o exemplo, né? São Paulo dá o exemplo e pede para nós que nós possamos dar esse exemplo também. Fazer tudo para a glória de Deus. E Paulo fazia isso tudo. E Deus, conforme eu já dissera, quer curar. Olhem no Evangelho. Para vocês terem uma noção, naquela época um leproso era colocado à margem da sociedade. Um leproso naquela época tinha que andar com a roupa rasgada. Era obrigado a andar com a roupa rasgada, não podia fazer a barba, não podia cortar o cabelo. E ainda tinha que andar gritando: impuro, impuro, ou senão leproso. Isso veio até na Idade Média. Na época de São Francisco, o leproso era colocado do lado de fora do muro da cidade. Também andava com a varinha com um sininho na ponta, gritando: leproso, leproso, ou seja, para que as pessoas se afastassem. E essa palavra impuro, porque para os judeus a pessoa está leproso, é porque é pecador, é porque está condenado. E é bem por isso que Jesus, quando esse homem fala para ele: se queres, tem o poder de me curar, Jesus prontamente responde: eu quero, fica curado. No mesmo instante a lepra desaparece, e aquele homem fica com a pele perfeita. Mas olhem só Jesus como é: vai e oferece o sacrifício conforme está na lei. Ou seja, cumpra o que Deus pede. E aquele homem vai, e ele fala assim, como prova para eles. Por quê? E ele tinha que se apresentar ao sacerdote, porque era o sacerdote que excluía a pessoa da família, de tudo. Ou seja, era a carta de condenação. Você está leproso? Para o lado de fora da cidade. Lá fora tinha assaltos. Por isso que na Bíblia fala, né? Tinha choro e ranger de dentes. Era tudo lá de fora dos muros que acontecia. Mas olhem só o que a misericórdia de Deus faz. E Deus fala isso para fazer o quê? Devolver a dignidade para a pessoa. A dignidade de filho amado, livre de tudo, e principalmente do pecado. Conforme eu já dissera, quais são as lepras de hoje em dia? Né? Eu conheço um padre chamado Nélio Ângelo Belotti. O povo conhece ele por Frei Francisco. O próprio bispo nominou ele assim, né? Quando ele se ordenou, o bispo perguntou: para onde você quer ir, Nélio? Ele falou: para onde ninguém quiser. O senhor pode me mandar. Aí mudou lá para o interior do estado de São Paulo, uma cidadezinha chamada Jaci, né? E lá em Jaci, ele sonhando, vida de padre novo, ele falava assim: eu quero cuidar de leprosos, porque ninguém quer cuidar, né? Eu quero cuidar de leprosos. E foi conversar com o bispo. E o bispo falou assim para ele: quem são os leprosos de hoje em dia?
O bispo era o Dom José de Aquino. Quem são os leprosos de hoje em dia, Nélio? Ele pensou, falou, olha, são os dependentes químicos, são os idosos, são os doentes, são aqueles que ninguém quer estar perto. Então o que ele começou a fazer? Ele começou a abrir instituições de caridade para cuidar de dependente químico. Ele tem hoje, são 78 hospitais, né? São 13 casas de recuperação, são 3 leprosários, que infelizmente a hanseníase hoje em dia, como é conhecido, quando não é tratada, ela come o corpo da pessoa, né? Então, que cuida desses casos extremos. São 3 hospitais só de pessoas assim, aqueles rejeitados, que são portadores de HIV, doentes, como tipo comunidade terapêutica e o Renascer junto. Então esses são os rejeitados. Esses são os colocados à margem da sociedade. E ele falou, eu vou cuidar de tudo. E começou a cuidar. Um trabalho que deu certo. Semelhante à fazenda da esperança. É devolver a esperança. E o que Jesus fez com esse leproso, quando ele parou, deu atenção, foi e tocou. Você imagina, o cara tinha que ficar à margem. Quando ele toma coragem e pede para ser curado, prontamente é atendido. Agora imaginem nós. Quantas vezes não fomos colocados à margem da sociedade? Seja pela família, seja por patrão no trabalho, por amigos, pela dependência química. E Deus está devolvendo a dignidade para a gente. Deus nos coloca nessa condição aqui. Ele vem, Ele toca. Agora, eu tenho que me deixar ser tocado por Deus. Mudando o meu jeito de ser, meu jeito de agir. Cumprindo a lei. Fazendo aquilo que Jesus pede. Ame o próximo como a ti mesmo. Transforme a vida do teu irmão. Seja melhor para o teu irmão e nunca melhor do que o teu irmão. Somente assim nós vamos conseguir alcançar esse reino dos céus. E é isso que Deus quer de cada um de nós. Deus não quer a condenação. Deus não quer a exclusão de ninguém. Deus não faz acepção de pessoas. O que Ele faz é unir. Que possamos então cumprir o que Deus pede da nossa vida e assim transformarmos a nossa história, sermos verdadeiros homens novos para o reino dos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja